Shalom, meus filhos! Voltamos para mais um momento de reflexão, de meditação, de conhecimento, de transformação de vida, transformação de conhecimento e, por cima de tudo, transformação humanitária. Meus filhos, vamos dar continuidade ao nosso estudo de ensino religioso. E antes de dar continuidade, no nosso capítulo 2.2, eu desejo que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, possa vos abençoar, vos proteger e vos guardar neste dia, que o nosso Deus possa proteger e guardar todos os seus familiares, seus pais, que todos nós possamos ter um dia de muita glória, muita graças e bênção, que é isso que nosso Deus quer que estejamos todos felizes, não é? E que ao final do dia possamos agradecer ao nosso Criador por mais um dia, não é, de trabalho com muito êxito e muito conhecimento. Meus queridos, o capítulo do material de vocês, 3.2, ele vem trazer aí o título, né, o mistério do príncipe iluminado. Tá? Então, o objetivo do nosso material, na tela de vocês aí se encontra: conhecer o budismo e compreender que as tradições religiosas surgem quando as pessoas fazem a experiência do sagrado. Compartilham-na e procuram entender o que existe além do mundo visível e palpável. Então, meus queridos, só ressaltando, né, que como nós estamos tratando de conhecimento, não de catequese. Então, o nosso estudo escolar, acadêmico, ele vai nos esclarecer e trazer informações e conhecimento sobre um leque bem vasto sobre manifestações e concepções religiosas, ok? Então, hoje na aula passada, nós falamos lá sobre o hinduísmo, não foi isso? Um texto da tradição hinduísta. Hoje nós vamos tratar de modo especial, no texto de vocês do material, sobre o budismo, tá? Então, nós temos que levar em consideração, de modo especial, que nós estamos tratando de conhecimento e não tem como nós respeitarmos as diversas concepções religiosas e viver em um mundo mais fraterno, mais harmonioso e, por cima de tudo, ecumênico, se nós não conhecermos, se nós não entendermos os verdadeiros significados e concepções religiosas no mais vasto possível que a nossa escola vos oferece. E também, você, enquanto acadêmico, vai pesquisar e conhecer mais, não só para respeitar, mas também para se preparar para o futuro, num possível prova ou tema de redação que venha cair sobre essas concepções religiosas, tá? Então você já deve ter ouvido falar e conhecido alguma coisa sobre o budismo, tá? O próprio material de vocês traz duas questões. Você já ouviu falar do budismo? Você sabe o que é ser um Buda? Você sabe que ser um Buda é ser uma pessoa iluminada pela sabedoria? Então, a concepção de modo especial da tradição religiosa budista, essa concepção de, através da meditação, através da reflexão, através da oração e muitas vezes da própria penitência, o ser humano possa encontrar-se, com a luz que habita dentro do seu ser. Que o ser humano possa encontrar a verdadeira sabedoria para melhor viver em sociedade, viver na comunidade. Então aí nós vamos ver como foi, no texto de vocês, como é que vai surgir a tradição religiosa budista, tá? Então o texto de vocês aí histórico vai trazer uma introdução para a concepção do surgimento do budismo. Então, na tela de vocês, o texto para que a gente possa lê-lo e refletir um pouco sobre o que esse capítulo de fato vai nos trazer, tá?
Então, o príncipe indiano, durante o século VI a.C., antes da Era Comum ou Era Cristã, ao sopé das montanhas do Himalaia, entre a Índia e o Tibete, viveu o povo Sakya, governado pelo rei Suddhodana Gautama. Seu filho, o príncipe Siddhartha Gautama, estudou os Vedas, os textos sagrados do hinduísmo, e desejou encontrar neles o sentido da vida. Ao tornar-se adulto, o príncipe casou-se e sua esposa teve um filho, mas mesmo assim ele não se sentiu totalmente feliz. Resolveu então peregrinar pelo mundo à procura das respostas para a sua pergunta: qual o sentido da doença, da velhice e da morte? É possível vencer o sofrimento? Após 7 anos de meditação e renúncias, enquanto refletia sobre uma figueira, subitamente o peregrino compreendeu que o sofrimento não é vontade de Deus, mas é o resultado das ações erradas das pessoas quando se deixam conduzir pelo egoísmo, autossuficiência, ambições, inveja, rivalidade e outros sentimentos ruins. Aquela noite chamou-se Noite da Iluminação, porque o príncipe encontrou o entendimento que procurava e compreendeu que a felicidade está em respeitar todos os seres, aliviar os sofrimentos do oprimido, do próximo, ter compaixão e cuidar de quem precisa. Com a morte do príncipe Siddhartha Gautama, seus discípulos continuaram seguindo o seu ensinamento. E assim surgiu o budismo, que significa a procura da iluminação. O livro sagrado do budismo chama-se Tripitaka, que significa os 3/6 da sabedoria. Nele estão contidos os ensinamentos que iluminam a vida dos budistas e os ajudam a seguir o exemplo de Buda. Então, meus filhos, aí nós temos a narrativa que nos introduz a compreensão do surgimento da tradição religiosa budista, não é? Então, esse príncipe indiano, ele tentou buscar, através das leituras já de texto que ele tinha encontrado na dimensão religiosa do hinduísmo, as perguntas, não é? As respostas para as seguintes perguntas, tá? Por que morremos? Por que sofremos? Por que envelhecemos? Por que adoecemos? E aí muitas pessoas acham que o sofrimento, que a dor, que o envelhecimento é vontade de Deus. E esse príncipe, não é, o Buda, também se questionava sobre isso. Muitas pessoas acabam achando que o mal que acontece na sociedade, o mal que acontece no mundo, é castigo de Deus. Não, criança. Deus não quer o mal para a humanidade, muito menos o mal para os inocentes, para as crianças, né, para as pessoas de um coração puro e humilde. Então, que o príncipe, não é, depois se torna o Buda, ele vai descobrir que as doenças, os males, as consequências, os sofrimentos do mundo são justamente consequências humanas, tá? Do egoísmo, do ódio, da ganância, da falta de ética, da falta de amor com o próximo, a falta de amor com o próprio universo e com Deus. Então, as escolhas erradas, não é, de um número de poucas pessoas, acaba trazendo grandes consequências para um grande número de pessoas. E o que Deus faz, muitas vezes, não é ficar triste, porque Deus, não é, ele não intervém nas escolhas erradas que nós fazemos. Por isso, nós temos que ter discernimento
Por isso nós temos que ter conhecimento. Por isso nós temos que almejar e ao encontrar a sabedoria. Porque é pelo auxílio divino, pelo auxílio de Deus, que através do conhecimento e da sabedoria, nós vamos ter maior preocupação e assim agir com maior responsabilidade. Muitas vezes nós achamos que as nossas escolhas, os nossos erros, só vai atingir a nós mesmos. Não, meus filhos. As nossas escolhas erradas, não é? Os nossos erros, muitas vezes, vai fazer grande mal para as pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com as nossas escolhas. Porque nós estamos, né, ligados, nós estamos próximos nessa casa-mãe, que é a casa-mãe terra, que é o nosso universo. Então, o príncipe, depois de 7 anos de meditação, 7 anos de estudo e de reflexão, ele encontrou a verdadeira iluminação. E, a partir da sua morte, os seus discípulos, né, os seus admiradores, os seus seguidores, começaram a criar a concepção de fé, tá? De cultura e de vida do budismo. Tá? Então, o que é um Buda? É uma pessoa, não é, que almeja a iluminação. Então, o budismo significa, não é, iluminação, tá? De forma de conhecimento significa isso, para que a gente possa entender. E nós temos que entender também, gente, que o budismo ele tem um livro, tá? Se você tem lá na sua religião um livro sagrado, tá? Que a maioria de vocês conhece o livro sagrado enquanto a Sagrada Escritura, a Bíblia, não é? O budismo tem também a sua Sagrada Escritura, não é? O seu livro sagrado, que é o Tripitaka. E o que significa isso? Ele diz que o Tripitaka, não é, são os 3/6 da sabedoria. O que significa isso, professor? Significa, meus filhos, que esse livro ele é dividido em 3 partes. Tá? Então, a primeira parte é a Vinaya, que está escritos as regras de conduta e de convivência humana que o Buda, não é, almejou, ensinou e desejou seus seguidores. E tem a segunda parte, que é a Sutta. E o que está escrito na Sutta? A Sutta, ela reúne, tá, gente? Ela reúne os discursos de Buda. Os discursos mais transformadores, os discursos mais significativos, mais catequético, né? Mais educador, está contido no Sutta. Tá? E a terceira parte é a Abhidhamma. E a Abhidhamma, não é? Ela é a parte mais filosófica, então que requer maior interpretação, é a parte que está ligado mais com uma concepção teológica, não? Então requer um estudo, requer uma reflexão, requer uma interpretação, tá? Requer uma maiêutica para entender o que essa terceira parte almeja, ensina, né? É assim também como a nossa Sagrada Escritura, né? Existe livro mais fácil de ser compreendido e existe livro que requer um maior esforço, uma intenção para o estudo, tá? Mas aí no material de vocês, meus filhos, vocês têm aí, não é, alguns mandamentos, algumas regras que o budismo determina, não é, sobre algo que é verdadeiro. Então ele traz lá a verdadeira crença, a verdadeira decisão, a verdadeira palavra, o verdadeiro, né, comportamento, a verdadeira ocupação, o verdadeiro esforço, a verdadeira contemplação e, por fim, a verdadeira concentração. Então leia isso e tire daquilo que é melhor para o seu entendimento, para o seu crescimento intelectual, o seu crescimento humano. E assim encerramos mais um capítulo, tá, do nosso estudo de ensino religioso. Que possamos cada vez mais adquirir conhecimento, que possamos cada vez mais adquirir maturidade e, por cima de tudo, respeito com as concepções religiosas dos nossos próximos. Já que nós estamos em uma sala de aula, em uma escola que convivemos com diversas concepções
religiosas, não é? Religiões diferentes. O seu coleguinha, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, talvez nem é da sua mesma concepção religiosa, nem faz parte da sua mesma religião. Você vai deixar de ser amigo dessa pessoa só porque ela não é da sua religião? Jamais. Tá? Se você é verdadeiro amigo desse seu colega, dessa sua amiga, desse seu amigo, você vai respeitar que a religião dessa pessoa é importante e significativa para ela. Assim como ela vai entender e respeitar que a sua religião é significativa e importante para você. Ok? Faça a leitura desse material, responda as questões da atividade e esperamos nos encontrar no próximo encontro. Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser.